Lucas 19. Vamos ler apenas 2 versos, o verso 45 e o verso 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Você sabe que Salomão realizou muitas coisas e conquistou muitas coisas. E das muitas obras e conquistas de Salomão, certamente que uma delas se sobressai às demais: o templo. Nada do que Salomão fez chegou perto do templo que ele construiu. Quando você lê ali o texto bíblico, você vai ver que Salomão ele não mediu custos, não mediu esforços para edificar um local para ser morada do Senhor. A Bíblia diz que aproximadamente 200.000 homens trabalharam na construção do templo de Israel. É um número absurdo. O templo era tão belo que ele passou a fazer parte das maravilhas do mundo. Dizem os historiadores que de longe ele brilhava como uma montanha coberta de neve. Por dentro, todas as paredes e até mesmo o chão eram recobertos de lâmina de ouro puro. É quase impossível a mim e a você, brasileiros do século 21, compreender a importância do templo para os judeus de todas as épocas. Até hoje em Israel, existem muitos judeus que propõem a reconstrução do templo. A vida religiosa da nação israelita se concentrava ao redor daquela edificação. Quem conhece um pouquinho da história bíblica sabe que durante algum tempo os judeus acreditaram que o templo os protegeria de invasores, que o templo, como uma espécie de magia, impediria que nações estrangeiras pudessem invadir Israel. E os judeus então diziam que, enquanto o templo estivesse de pé, nenhum exército estrangeiro conseguiria invadir Jerusalém. Na nossa sequência aqui de estudos no Evangelho de Lucas, nós vimos na semana passada que depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus se dirige ao templo. E quando Jesus chega ali no templo, naquela última semana de vida dele aqui na terra, quando ele entra ali no templo, ele fica profundamente irritado com aquilo que ele presencia ali. Jesus vai se deparar com uma máfia muito bem elaborada e organizada. E ele não tem o menor pudor, o menor receio, o menor temor de denunciar aquela máfia. Ele diz aí no verso 46, vocês transformaram a minha casa num covil de bandidos. Jesus afirma que a casa de Deus tinha perdido a sua razão de ser e que os sacerdotes tinham transformado a casa de Deus num mercado. O lucro tinha sido substituído, ou o lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. Jesus declara que a sua casa precisa cumprir o propósito de aproximar as pessoas de Deus ao invés de afastá-las. Jesus declara que a sua casa não deveria ser um lugar para
excluir as pessoas de Deus pela barreira do comércio. Mas a casa dele deveria ser um lugar de oração para todas as pessoas, para todos os povos. É o que ele diz aí no verso 46. A minha casa será chamada casa de oração. Semana passada nós vimos que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles tinham ali no templo um local, um ambiente direcionado exclusivamente para eles. Era chamado de pátio dos gentios. Era o primeiro ambiente de quem entrava no templo. Existiam vários ambientes. Depois do pátio dos gentios tinha o pátio das mulheres, depois o pátio dos homens, depois o pátio dos sacerdotes. O primeiro deles era o pátio dos gentios. E era exatamente nesse local onde os comerciantes estavam vendendo animais, óleo, vinho, sal, tudo aquilo que era necessário para os sacrifícios. Então, os gentios que vinham consultar o Deus de Israel, eles estavam sendo colocados para fora, porque na única área designada para eles, ali estava acontecendo um mercado público que visava ajudar ou vender aqueles animais e toda aquela parafernália para os judeus fazerem os seus sacrifícios. Quando Jesus entra no templo e se depara com tudo aquilo, ele fica extremamente indignado, porque ninguém, nem mesmo os sacerdotes, tinham autorização para ocupar o lugar que era destinado aos gentios. Mas quem dera que fosse só isso. Porque por trás de todo aquele comércio existia uma máfia que enriquecia às custas da fé daquelas pessoas. E para entender essa máfia que existia no templo, nós precisamos compreender um pouco sobre a vida de um homem chamado Anás. Anás serviu como sumo sacerdote durante 20 anos antes de Caifás. Quem era Caifás? O sumo sacerdote de Israel, na época em que Jesus foi crucificado. Anás serviu como sumo sacerdote durante 20 anos antes dele. E Anás era um homem, os historiadores vão dizer que ele era o homem mais poderoso de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, quando Jesus foi preso, se depois você quiser olhar o relato, quando Jesus foi preso, os soldados levaram Jesus para a casa de, adivinha? De Anás. Deveria ter sido levado para a casa de Caifás, mas não. Foi levado para a casa de Anás. E esse fato mostra que ele era o poder máximo por trás de toda aquela conspiração para matar Jesus. Anás controlou o ofício do sumo sacerdócio desde que ele deixou o cargo. Porque existiam ciclos, não existia reeleição, tinha um tempo. E aí depois que passou o tempo dele, Anás colocou os cinco filhos que ele tinha como sumo sacerdote. Depois que os 5 filhos ficaram o tempo lá como sumo sacerdote, foi a vez dele colocar quem? O genro. Quem é o genro? Caifás. Então ele vai controlando o sumo sacerdócio ali em Israel por meio dos filhos, teve o tempo dele, depois por meio dos filhos, e depois agora aqui, no caso, com o genro, chamado Caifás. E a história mostra que Anás e a sua família transformaram o sumo sacerdócio num negócio
fraudulento e altamente lucrativo. Você sabe que naquela época, como que os pecados dos judeus eram perdoados? Os pecados eram perdoados através dos sacrifícios que eram feitos. Aqueles sacrifícios, eles expiavam os pecados. Então era preciso que o judeu levasse até o templo os seus animais, um animal para ser sacrificado. E de acordo com a ordem bíblica, o animal a ser sacrificado, ele precisava ser perfeito. Não poderia ter defeito algum. Qual é o grande detalhe aqui? Quem que verificava se o animal era defeituoso ou não? O sacerdote. Então o judeu chegava lá com o animal e dizia assim: eu vim trazer esse animal para expiar os meus pecados, para que ele seja sacrificado em prol dos meus pecados. O sacerdote olhava para verificar se aquele animal tinha algum defeito ou não. Todo animal que um judeu trouxesse da sua casa era considerado defeituoso. O sacerdote ia dar um jeito de colocar defeito naquele animal. E isso acontecia por quê? Para quê? Para que o judeu fosse obrigado a comprar o animal a ser sacrificado no próprio templo. O sacerdote só aceitava animal perfeito que era vendido no próprio templo. Quem que detinha o monopólio do comércio de animais no templo? Anás, os seus filhos. Para o negócio não ficar assim tão descarado, existia o lugar no templo onde eram vendidos os animais e existiam ali alguns comerciantes que também vendiam animais. Só que esses comerciantes que cobravam preços exorbitantes para cada animal, que cobravam preços muito maiores que os animais do templo, esses comerciantes que vendiam animais ali, para disfarçar, eles também tinham conchavo com Anás. Uma boa parte do lucro daqueles animais vendidos por esses comerciantes ia para o bolso de Anás. Ou seja, ao longo de muito tempo, esse homem foi acumulando uma riqueza enorme. Não existe outra expressão para descrever o que acontecia ali, a não ser crime organizado. Essa é a expressão. E Anás era o grande chefão dessa quadrilha. Existia uma outra fraude também cometida por essa máfia, que dizia respeito às ofertas que tinham de ser feitas pelos judeus ali no templo. O judeu, ele levava, além dos animais para serem sacrificados, o judeu levava dinheiro, ofertas que eram doadas ali no templo. Só que essas moedas que eram doadas ali no templo, elas precisavam ser feitas, essa doação, essas ofertas precisavam acontecer com moedas judaicas. As moedas romanas, elas tinham ali a impressão de César. Se você olhar aí, e eu peço que você faça, olha aí no capítulo 20, no verso 24. A gente vai chegar lá uma hora. E aí diz assim: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então a moeda romana, ela tinha ali, ela era cunhada com a imagem de César. E para o judeu da época, isso era considerado idolatria. Mas não eram apenas as moedas romanas. Outras moedas estrangeiras também não eram aceitas como pagamento pelas ofertas no templo, porque elas eram cunhadas em metal impuro.
porque elas também tinham lá as suas imagens, que eram consideradas inaceitáveis naquele contexto ali de um ato de adoração. Ou seja, só existia um tipo de moeda que poderia ser usado ali no templo como oferta para o judeu. O Antigo Testamento determinava que todo judeu, uma vez por ano, todo judeu acima de 20 anos, deveria dar uma oferta de meio ciclo. E uma moeda de meio ciclo, ela equivalia aí a 2 dias de trabalho de um trabalhador comum ali em Israel. E esse valor de meio ciclo anual que cada homem, cada judeu deveria dar como oferta, servia para a manutenção daquele templo gigantesco. Quando os estrangeiros chegavam ali no templo, eles não tinham moedas judaicas. Eles precisavam fazer o quê? O câmbio. Eles precisavam trocar o seu dinheiro por moedas de meio ciclo autênticas, para que eles pudessem então fazer a sua doação. Quem que monopolizava o mercado de câmbio de moedas ali no templo? Anás. E o que eles faziam? Cobravam juros, cobravam uma taxa de câmbio altíssima sobre as moedas de meio ciclo. E isso, se você quiser olhar depois, eu coloquei aí no esboço, era considerado pecado desde os tempos do Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio 23:19. Isso era pecado, não podia fazer, estava na lei. Só que esses homens não estavam nem aí. As autoridades do templo, os mafiosos, não estavam nem aí para o povo. Eles queriam era lucrar cada vez mais e exploravam aquelas pessoas que na verdade eles deveriam servir. Não é difícil imaginar o que toda essa atividade causou aquele ambiente chamado de Pátio dos Gentios. Não é difícil a gente imaginar o que tudo isso aqui causou naquele lugar. Ovelhas berrando, bois mugindo, mercadores discutindo, peregrinos indignados ali, levantando a voz, briga, discussão, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo em meio àquela caatinga do estrume de todos aqueles animais que faziam as suas necessidades ali mesmo. O que você tem ali no Pátio dos Gentios? Uma mistura de barulho, de dissonância, de imundície, de confusão. Era um caos aquele ambiente. E aquele ambiente era o lugar onde os gentios iam para adorar a Deus. Iam para ouvir a voz de Deus. Não existe a menor dúvida de que esse não é um ambiente adequado para oração, para adoração. Tudo isso, gente, explica a fúria de Jesus diante de todo aquele comércio. O nosso Senhor, Ele vai agir publicamente, presta atenção, contra a mais poderosa elite do judaísmo. Cristo vai invadir o território deles. Não é por acaso que 3 dias depois, esses homens que tiveram a máfia deles, pelo menos naqueles dias, subvertida, esses homens vão fazer o quê? Vão matar o Cristo. Cristo mexeu
se colocou, Jesus se colocou contra um grande número de exploradores inescrupulosos e o povo que vinha adorar o seu Pai. É impressionante a determinação, a resolução de Jesus quando ele entra ali no templo. A sua raiva fica evidente. O zelo de Jesus diante do que ele vê, o zelo dele é imponente, a autoridade dele é inconfundível. Lucas diz, verso 45, entrando ele no templo, expulsou os que ali vendiam. Quando você lê o relato desse episódio lá de Marcos, Marcos diz que Jesus sai derrubando as mesas dos cambistas, as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Ele sai chutando, ele sai levantando, ele sai destruindo tudo. Diante dessa postura, Jesus interrompe completamente as atividades ali do templo. Sem os animais, os sacrifícios deixariam de existir. Sem os objetos de culto, as práticas religiosas cessariam. Ao fazer o que fez, Jesus está declarando simbolicamente que o templo não estava funcionando como o Pai dele pretendia. Aqueles judeus mudaram o propósito de Deus num rentável comércio para os seus bolsos, e assim colocaram Deus a serviço dos seus pecados. Eles deveriam servir ao reino de Deus, mas estavam se servindo do reino de Deus. Gente, dá para imaginar? O mesmo homem que disse assim: se alguém bater na sua face, dê a outra face. O mesmo homem que disse assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, ande com ele 2. O mesmo homem que disse assim: bem-aventurados os mansos. O mesmo homem que vai lá naquela cena impressionante, quando Pedro arranca da espada e vai passar a espada no pescoço de Malco, e provavelmente Malco tira-se o pescoço e a espada bate na orelha. Jesus fala: Pedro, não faz isso. E Jesus vai lá no chão e pega a orelha de Malco, e de uma forma impressionante, com super bonde do céu, coloca aqui. O texto não diz, gente, mas eu fico imaginando Jesus falando assim: tá dando para ouvir? Tá funcionando bem? Milagre. O mesmo homem que faz isso, o mesmo homem que, como Isaías diz, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Esse homem, ele entra naquele ambiente jogando as mesas para o alto. Esse homem vai empurrando os comerciantes daqui para lá, com um chicote na mão, batendo naqueles homens, irado contra toda aquela situação que presenciou no templo. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Você não encontra Cristo tão indignado em nenhum lugar na Bíblia como ele está aqui. E por que ele está indignado? Porque as bênçãos dele estavam sendo vendidas. Por que ele está indignado? Porque aquilo que é favor, aquilo que é graça, estava sendo comercializado como um produto. Não é de se admirar que ele diga aí, olha aí no verso 47, não é de admirar que quando ele faz tudo aquilo, olha o que vai acontecer logo depois. Depois de Jesus
revirar aquelas mesas, derrubar aquelas cadeiras, expulsar aqueles homens, fazer o que fez. Olha o que acontece imediatamente. Os principais sacerdotes, verso 47, os principais sacerdotes e escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Jesus se tornou uma grande ameaça aos interesses daquela máfia liderada por Anás. Jesus acabou com o lucro deles. Além disso, Jesus era tudo aquilo que um sumo sacerdote deveria ser: santo, devoto, puro, honrado, virtuoso. Jesus era tudo aquilo que Anás nunca foi. E quando nós nos deparamos com pessoas que são aquilo que nós deveríamos ser, ou que nós gostaríamos de ser e não somos, nós ficamos, não é? Irados. A liderança sacerdotal daquela época estava mais interessada em bens materiais do que em reverência a Deus. Consequentemente, eles procuraram uma maneira de matar aquele que revelava as suas práticas pecaminosas. Eles desejavam matar a Jesus para manter o poder que eles possuíam. Que bom que essas coisas aconteciam apenas na época de Jesus, não é? Que bom que isso ficou lá atrás. Que bom que nos dias de hoje não tem líderes religiosos assassinando os valores do reino de Deus para manter a posição que possuem. Quantos homens, irmãos, que comandam igrejas, fazem vista grossa para as coisas erradas, porque se eles tomarem partido, eles vão se comprometer com aqueles que os colocaram no poder. Vão mexer com a família daqueles que pagam os seus salários. Assim como Anás, assim como Pilatos, se preciso for, eles matam a Jesus para manter a posição que eles possuem. A minha casa será chamada casa de oração. Locais destinados à oração, locais destinados à devoção, não podem ser usados como lugares de empreendimentos comerciais. Milhares de púlpitos se tornam palanque de políticos. Centenas de igrejas fazem de seu ministério um negócio altamente lucrativo. Quantos templos têm se tornado passarela de moda? Quantos templos têm se tornado casas de prostituição? Locais onde prolifera a vaidade das pessoas.
Os lugares destinados à oração, à devoção, à pregação, devem ter o quê? Apenas isso e nada mais. Oração, devoção e pregação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. E ainda mais aqueles que aqui estão há 20 anos. Aqueles que aqui estão, que viram isso daqui como um terreno. E que, com o suor do seu trabalho, com as ofertas, nós fomos edificando isso aqui. Digo a vocês, não só a vocês, mas a todos. Menciono esses porque, devido ao fato de que aqui estamos, desde que tudo começou, a gente pode ter aquela sensação assim, é meu. Fui eu que fiz. Fui eu que construí. Fui eu que botei dinheiro aí. Irmãos, isso aqui não é nosso. Isso aqui é um local destinado, consagrado ao Senhor. E tudo aquilo que é consagrado ao Senhor não é nosso, não nos pertence, é exclusivamente do Senhor, exclusivamente de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, o Evangelho se tornou um grande e lucrativo negócio para muitos pastores, para muitos cantores, para muitas igrejas, para muitas denominações, pessoas que, assim como Anás, não possuem nenhum escrúpulo, nenhuma culpa de quê? De usar o nome de Deus para retirar o dinheiro das pessoas. É lamentável que as bênçãos do reino de Deus sejam vendidas e não doadas, como o próprio Cristo fez. Jesus não exigia dinheiro daqueles a quem ele curava. Jesus nunca barganhou com aqueles a quem ministrava e abençoava. Jesus jamais dispensou a sua graça mediante um valor monetário. O nosso Senhor nunca exigiu nada em troca. Até porque nós não teríamos absolutamente nada para oferecer a Ele, pelo seu grandioso e infinito amor para conosco. Deus sempre abençoou, Deus sempre curou as pessoas de graça, por bondade, por generosidade. Nunca cobrou nada das pessoas. Qual foi a grande, não foi a única, mas qual foi a grande bandeira de Martinho Lutero? A grande crítica, a venda de indulgências. As pessoas estavam lá, oprimidas, por uma igreja que explorava aquelas pessoas e dizia a elas que para chegar ao céu era preciso pagar a indulgência, o passaporte celestial. Existia naquela época os monges corretores que iam de casa em casa, batendo ali, perguntando: você já comprou sua salvação? A minha casa será casa de oração. E aí, já indo para um outro ponto e caminhando para o fim, quando Jesus fala
a minha casa será casa de oração, ele nos lembra de algo muito importante. Ele nos lembra da postura que nós devemos ter quando nos encontramos nos locais de adoração. Nós precisamos de reverência nos lugares dedicados à adoração comunitária. Quando Jesus expulsa aqueles comerciantes do templo, ele está transmitindo vários recados, várias mensagens. Ele está dizendo: é pecado entrarmos nos lugares de adoração de forma irreverente, de forma negligente. Precisa existir no local onde Cristo e seu povo se reúnem, precisa existir reverência, temor, solenidade, santidade devem caracterizar os lugares onde Cristo está sendo pregado. Seriedade, respeito, precisam existir num ambiente onde pecadores estão sendo confrontados nos seus pecados. O texto deixa muito claro que Jesus observa a conduta dos homens nos lugares de adoração. Daqui a alguns versos nós vamos chegar lá naquela história daquela viúva que deu o único recurso que ela tinha. E está pertinho dessa história aqui. E as duas histórias nos mostram o quê? Que Cristo observa a postura daqueles que estão nos lugares de adoração. Toda irreverência, toda profanação de nossa parte são ofensas aos olhos de Cristo. De forma, irmãos, que nós não podemos nos comportar de qualquer maneira nos lugares de adoração. Quando nós estamos aqui, nós precisamos estar atentos ao que aqui estamos fazendo. Lembre-se que você não está aqui sozinho. Ao seu lado tem pessoas. Não atrapalhe as pessoas ao seu redor com brincadeiras, com conversas ou com qualquer outra coisa que vai dispersar a atenção delas. Os pais devem estar atentos para que seus filhos não atrapalhem a exposição das Escrituras. Esse é um momento solene, é um momento de seriedade, é um momento de respeito. Nós precisamos saber a maneira com a qual nos comportamos aqui. Jamais deveríamos nos esquecer onde nos encontramos, o que estamos fazendo aqui, para que nos encontramos aqui, na presença de quem estamos aqui. Aquele que expulsou do templo os vendedores e compradores continua vivo. E ele consegue observar, melhor do que ninguém, a nossa atitude quando nós nos reunimos num lugar de adoração. A minha casa será casa de oração. Irmãos, que privilégio que nós temos. Um local onde nós podemos ouvir as Escrituras, confrontando os nossos pecados. Gente, isso é abençoador. Você poder sair da sua casa, chegar aqui nessa rua, sair do seu carro, entrar aqui nesse local, preservado, cuidado, limpo, sentar aí nesse banco confortável e ouvir alguém virar para você e dizer assim: você é mentiroso?
e confrontar o seu pecado, para você ir à luz das Escrituras, modelando a sua personalidade, se transformando mais à semelhança de Cristo, parecendo mais com o Senhor Jesus. Isso é privilégio, gente. Confronto de pecado é bênção para quem é do Senhor. É um privilégio a gente poder, por exemplo, terça-feira. Você que nunca vem na terça-feira, você perde. A gente está aqui o ano inteiro falando sobre sofrimento. E a gente tem visto na vida de vários personagens da Bíblia como que o sofrimento, Deus usa o sofrimento para nos lapidar, nos consolar, nos ajudar. A gente tem um lugar onde a gente tem o pecado confrontado, onde a gente tem mensagens que consolam o nosso coração. Isso é bênção do Senhor. Porque eu tenho certeza que você chega aqui com problema na sua casa, com problema no seu serviço, com relações conflituosas, com problema de saúde, com ansiedades. Você chega aqui, sabe por que eu sei que você chega aqui assim? Porque eu também chego aqui assim. Porque eu sou humano igual a você. Porque eu tenho problemas igual a você. E quando eu chego aqui, e eu posso sentar e fechar os meus olhos, e cantar, e levantar as minhas mãos, e dizer: Senhor, está difícil, está doendo, mas eu creio que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor controla a minha vida, e que o Senhor vai me ajudar. Ou então, eu chego aqui e digo assim: Senhor, essa semana, diante daquele problema, diante daquela, o Senhor me ajudou, tenho certeza que foi o Senhor. O Senhor me deu iluminação, o Senhor abriu portas, foi o Senhor, e eu estou aqui para agradecer. Gente, isso é bênção de Deus. Quando nós podemos abrir o coração e deixar as nossas dores serem tratadas pelo Senhor. A gente chegar aqui e encontrar o nosso irmão, e trocar uma ideia, e conversar, e falar, e dar um abraço, e rir, e ouvir, e às vezes um chora com o outro, e isso é bom demais. A gente é estimulado, a gente é tratado, a gente é orientado, a gente é abençoado. Irmãos, o que seria de nós sem a possibilidade de estarmos semanalmente com o povo de Deus aqui nesse lugar? O que seria de nós? Faça aí uma retrospectiva nos últimos 2, 3, 5, 10, 15 anos. O que seria da nossa fé se aqui não estivéssemos sendo consolados, confrontados, orientados pelas Escrituras? Quantas verdades que nos ajudam na nossa casa, no nosso serviço, por onde quer que nós formos, que nos chegaram à mente e ao coração aqui, com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus sendo pregada. Eu disse aqui semana passada e repito: as maiores decisões da minha vida foram tomadas num ambiente como esse aqui. Não é por acaso que o salmista uma vez disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a tua formosura, para aprender no teu santo templo. Num outro momento, o salmista disse: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar.
Qual foi o salmo que nós lemos no início aqui? Como que nós abrimos esse culto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus disse, a minha casa será casa de oração. É isso que precisa acontecer na casa de oração. Então eu pergunto para você, você fica feliz quando o domingo se aproxima? Ou para você não faz diferença? Para você domingo é igual quarta-feira? Vir ao culto, se reunir com o povo de Deus é algo que traz alegria para você, para o seu coração. Ou você vem, mas existe assim uns 4 outros lugares que você gostaria de estar agora. Eu queria ver queria estar acompanhando o jogo do Flamengo com o Santos. Queria estar lá na casa do meu cunhado. Queria vir porque quando você olha para as Escrituras, do começo ao fim da Bíblia, você percebe que o povo de Deus faz, sabe o que no domingo? Ele se ajunta para orar, para adorar, para ouvir as Escrituras. O que o povo de Deus faz semanalmente? Adoração pública. Para pensar. A história de Caim e Abel gira em torno de quê? De atos de adoração pública. O primeiro relato sobre Noé e sua família, logo depois deles saírem da arca, é um ato solene de quê? De adoração pública. Abraão, Isaque e Jacó, onde quer que eles, eram peregrinos, onde quer que eles armassem a sua tenda, o que eles faziam? Erguiam um altar. Você vai ver que a adoração pública, ela está presente em todo aquele momento ali da lei mosaica. O judeu que não fosse um adorador público, no tabernáculo ou no templo, ele era cortado da congregação de Israel. Aí você chega no Novo Testamento. Em cada igreja que fundaram, os apóstolos diziam para aquelas pessoas que congregavam ali sobre a importância de congregar. Um dos mais importantes princípios na lista de deveres daquelas pessoas era congregar. A regra universal era, como vai dizer o autor aos Hebreus, não deixemos de congregar-nos. Por quê? Porque nós precisamos, gente. Nós precisamos da casa de oração. Eu tenho certeza que nesse momento tem gente aqui com a alma sangrando, com a alma doída, que precisa de consolo, de conforto, de esperança, de ânimo. Foi Deus, gente. Foi Deus quem idealizou isso aqui. Aí você vai e sai da história ali do Novo Testamento. Você começa a olhar para a história da igreja. Depois de Atos, 1º século, 2º século, e vai crescendo, e o tempo vai passando. Sabe o quê? Que Agostinho, Lutero, Calvino, Edwards, John Knox, Whitefield, sabe o que esses homens faziam no domingo? Eles se reuniam
com o povo de Deus para adorar o Salvador. Eles se ajuntavam em comunidades, às vezes enormes, às vezes em comunidades pequenininhas, mas eles estavam juntos ali para quê? Para entoar hinos ao seu Senhor, para desfrutar de comunhão. Sabe o que eles faziam e fizeram ao longo do tempo? No domingo, eles se reuniam para orar uns pelos outros. Sabe o que Dona Maria, seu Manuel, Ismael, Zé Rangel, Dona Nadir, sabe o que esse povo, ao longo da sua vida, fez no domingo? Eles se dirigiam para um lugar de adoração, para um ambiente de adoração, para uma casa de oração. Eles se juntavam com outros irmãos em Cristo para serem confrontados e consolados pelas Escrituras. Eles congregavam para dizer: Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso Criador. Quantas vezes na minha vida eu cantei esse hino ao lado de dezenas de pessoas que não estão mais aqui. Todas as semanas, Deus oferece a você um presente gigantesco. Infelizmente, nós não conseguimos mensurar o tamanho da oportunidade que temos diante de nós todos os domingos. Aqui, Deus lhe dá a oportunidade de ouvir os rumores do mundo que está por vir. Aqui, Deus concede a você a oportunidade de agarrar-se àquelas coisas que vão durar para sempre. Deus lhe oportuniza entrar em contato com coisas que você, garanto, não encontra em nenhum outro lugar. A minha casa será chamada casa de oração. Aqui no culto, sabe o que Deus faz? Ele recalibra o nosso coração para a semana que vai começar. Aqui no culto, Deus enche a bateria daqueles que chegam com a bateria aqui a 10%, 15%, 20%. E se você não vier carregar, você vai ficar com a bateria seca durante a semana. Ou vai ficar sem bateria. No culto nós temos a oportunidade de semanalmente experimentar um aperitivo da eternidade. Tolice é desperdiçar. Jesus disse: a minha casa é casa de oração. Ele nos transmitiu um recado. Ele estava não apenas expulsando aqueles mafiosos daquele lugar, ele estava também transmitindo um recado. Vocês precisam de um ambiente. Vocês precisam de um local que os acolha. Um local onde as pessoas estão ali de forma respeitosa,
Um local onde as pessoas estão ali de uma maneira que as possibilite adorar o Criador. Porque elas precisam desse momento, desse contexto, desse ambiente. Tolice é desperdiçar. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda de vida, mas que o tempo de vida que Deus tiver para cada um de nós, que aos domingos a gente esteja aqui, que aos domingos a gente venha aqui para cantar junto uns com os outros, que aos domingos a gente venha aqui para olhar na cara um do outro e dizer como que a sua companhia é importante para a minha fé. Que não haja, irmãos, nenhum lugar no mundo em que você deseje estar domingo 19h30, que não seja aqui. Ó Deus, que privilégio é louvar ao Senhor de forma comunitária, conjunta e reverente. Ó Deus bendito, nos faz bem cantar louvores ao Senhor. Pedimos que as nossas celebrações aqui sejam sempre de exaltação exclusiva do nome de Cristo. Ó Deus, nós pedimos que nunca, que jamais esta igreja venha a vender a salvação. Que jamais, ó Deus, nesta igreja aqui haja negociação do Evangelho. Que neste local pessoas não venham a ser exploradas. De nenhuma maneira. Principalmente na sua fé. Ó Deus, que aqui neste lugar a Tua graça chegue ao coração aflito. Que aqui neste local a fé possa brotar na mente incrédula. Que aqui neste local exista santidade naquele coração já regenerado, mas longe do Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pela Igreja Batista Reformada. Por este local, onde a Tua palavra nos é tão valiosa. Por este local, onde temos amigos mais chegados que irmãos. Onde caminhamos ao lado de pessoas não perfeitas, mas que lutam contra os seus pecados, que buscam melhorar, que tentam, através da ação do Teu Santo Espírito, vencer as suas iniquidades. Ó Deus, muito obrigado pela casa de oração, por esse ambiente onde a gente pode abrir o nosso coração dolorido e dizer o quanto é difícil caminhar nesse mundo mau, o quanto é difícil lutar contra o pecado, o quanto é difícil. Ó Deus, recebe a nossa gratidão por aquilo que o Teu Filho realizou enquanto aqui esteve.
nos ensinando o que realmente importa. Enquanto aqui esteve, o teu filho condenou erros, denunciou pecados, ofereceu alívio a corações aflitos. Ó Deus, que grande Salvador é o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a honra, o louvor, hoje e sempre. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.